Eu gostaria agora que nós estamos chegando, né, ao final do curso de eletrostática, retomar um assunto lá do início, quando a gente estava falando de eletrização. Você lembra? Eletrização por atrito, por indução. Eu gostaria de retomar o caso da eletrização por contato. Lembra disso? Vamos dar uma lembradinha só para a gente entrar, né, em mais detalhes sobre o que é que acontece nesse tipo de eletrização? Na época eu não podia fazer isso, agora a gente aprendeu conceitos novos que permitem melhorar, né, o entendimento da eletrização por contato. Então eu tenho aqui um objeto. Esse daqui é o objeto A. E aqui do lado eu tenho um outro objeto de igual tamanho, tá? Que é o objeto B. Né? Eu tenho aqui a carga do objeto A, vou dizer para você que é uma carga de 1 microcoulomb. Tá? Só para brincar com alguns valores. E aqui eu tenho uma carga de B, que é de 5 microcoulombs. Tudo bem? Vou colocar os dois objetos em contato, né? Lembrando que a eletrização por contato ela acontece de forma muito efetiva e muito rápida quando os corpos são condutores de eletricidade. Então aqui eu tenho o corpo A encostado no corpo B. Né? O que acontece quando a gente encosta? Quando a gente encosta, acontece uma coisa, depois de um certo tempo, chamada equilíbrio eletrostático. Que agora a gente pode, né, falar em mais detalhes. Equilíbrio eletrostático é quando o potencial de A, né, depois do equilíbrio, fica igual ao potencial elétrico de B. Né? E aí a gente pode separar os corpos. Depois que atingiu-se o equilíbrio, a gente separa os dois corpos. Qual é o resultado disso? Qual é a nova carga que o corpo A vai ter? A carga Q alinha, vamos chamar assim. A carga que ele vai ter é, bom, qual era a carga líquida que os dois corpos juntos tinham? Quando a gente juntou, a gente tinha 6 microcoulomb para ser compartilhado. 1 microcoulomb do A, 5 microcoulomb do B, deu total de 6. Como os corpos têm o mesmo tamanho, quanto é que foi para cada um? Foi 3 microcoulomb. E a gente chegou lá na época a resolver um monte de exercício, né? Olha o quebelinho aqui também de 3 microcoulomb. Eu tenho certeza que quando os corpos têm o mesmo tamanho, você sabe resolver esse problema. Acontece que eu quero, né, trazer agora a discussão, só agora é possível fazer isso, quando os objetos não têm o mesmo tamanho. Vamos dizer que eu tenho aqui ó, um corpo A bem grande e um corpo A menor. Eu tenho aqui ó, um corpo A, vamos imaginar um corpo esférico, né? Eu tenho aqui, ele tem um raio RA. E aqui ó, um corpo B, tá vendo como ele é menor? Um raio RB, menor. Na ocasião eu tinha falado para você assim, né? O corpo de maior tamanho tem a tendência de ficar com mais carga. Né? Dei até o exemplo do planeta Terra, não sei se você está lembrado disso, né? Mas efetivamente, como fazer a conta? Agora a gente já é capaz de fazer. Eu vou supor aqui ó, que o RA tem valor de 2R para o nosso exemplo. E o RB tem o valor de apenas R. Tudo bem? Um tem a metade do raio do outro. E eu vou fazer a mesma situação. O nosso corpo A com uma carga de 1 microcoulomb, o nosso corpo B com uma carga de 5 microcoulomb. A gente sabe agora que a divisão não vai se dar em partes iguais. Então, vou estabelecer o contato entre os dois objetos. Está aqui o corpo A encostando aqui ó, no corpo B. Estou esperando o equilíbrio eletrostático acontecer. Né? Se os corpos são metálicos, esse equilíbrio eletrostático ele vai acontecer rapidamente. E aí eu vou separar, né, o objeto A do objeto B. O que é que eu estou esperando?
Eu estou esperando aqui uma carga Q', que eu não sei ainda o valor. O que é que eu estou esperando aqui? Eu estou esperando uma carga QB', que eu ainda não sei o valor. Tá? Mas o que é que a gente sabe? A gente sabe pelo princípio de conservação da carga elétrica que se eu somar o Q', que é a carga final do A, mais o QB', que é a carga final do B, isso tem que dar a carga do A antes do encostar, mais a carga do B antes do encostar. Ou seja, pelo princípio de conservação da carga elétrica, a gente sabe que o QB' mais o QA' tem que ser igual a quanto, gente? Tem que ser igual ao 6. 6 microcoulomb. Mas eu tenho aqui, né, uma incógnita, eu tenho duas incógnitas, né, para ser encontradas e uma equação apenas, né? Com essa equação eu não vou saber quais são os números. Mas aqui, ó, o equilíbrio eletrostático me mostra, né, a outra equação. Olha por quê? Porque depois que a gente aguardou o equilíbrio eletrostático, o potencial que o A vai ficar, potencial linha, ele tem que ser igual ao potencial que o B vai ficar, potencial VB'. Não sei se você lembra, acho que sim. Como é que a gente calcula potencial? O potencial do A vai ser o K, QA' sobre o raio de A. E o potencial de B vai ser o K, QB' pelo raio de B. Tudo bem? Bom, eu tenho K dos dois lados da equação. Podemos mandar embora aqui, ó. Eu tenho também agora uma relação entre os raios. Vamos colocar aqui, ó, o QA' sobre o raio de A. O raio de A é 2R no nosso exemplo, certo? Isso daqui vai ser igual ao QB' sobre raio de B. O raio de B é R. Portanto, olha só o que temos aqui, né? Vou simplificar o raio aqui, ó. Qual é a relação que nós temos? Eu tenho aqui que o QA', que é a carga do A, depois do contato, depois do equilíbrio eletrostático, vai ser igual a 2 vezes o QB'. Certinho? Agora, olha só. Uma equação aqui, certo? A outra equação aqui, certo? Tem um sistema de equações, posso com facilidade resolver. Na verdade, está tão fácil aqui, não. Vou substituir no lugar do QA' naquela primeira equação, o valor de QA'. Então, eu vou substituir 2 em 1, certo? Então, ó, 2 em 1. Substituindo 2 em 1, o que é que nós vamos ter? QA' é 2 QB'. Então, vai ficar assim, ó. QB' mais 2 QB' igual a 6. Certinho? Então, eu tenho que 3 QB' é igual a 6. Portanto, QB' vai ser igual a 2 microcoulomb. Mas se a soma dos dois tem que dar 6, é porque o QA' vale 4 microcoulomb. Então, quando os corpos têm tamanho diferente, o que é que marcou o equilíbrio eletrostático, né? A divisão das cargas? O que marcou o equilíbrio eletrostático está marcado aqui, ó, o mesmo potencial elétrico. Então, a partir de agora, você também é capaz, porque aprendemos essa grandeza chamada potencial elétrico, a estabelecer a relação de cargas no final do contato de duas esferas que têm tamanhos diferentes. Tá ok? Tudo bem? Vamos notar uma coisinha final, ó. O corpo, né, de menor tamanho ficou do jeito que a gente falava lá no passado, com a menor carga. O corpo de maior tamanho ficou com a maior carga. Você notou aqui, né, que o tamanho está expresso pela relação dos raios, né, a grosso modo falando, né, um tem o dobro do raio do outro, portanto, um ficou com o dobro da carga do outro. Tá claro isso?
Eu acho que com isso a gente fecha a matéria de eletrostática. Quem sabe tem algum ou outro comentário que eu vou fazer mais em exercícios, né? Espero que você tenha gostado desse assunto. Voltamos, né, com outro assunto daqui a pouco.